Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre essa coluna do Lauro Jardim que está dando muito o que falar, tá? O alcance da Lei Magnitsky no Brasil, segundo o diretor do Banco Central. Resumindo a história toda, que ele diz aqui, ó, são 3 níveis da Lei Magnitsky, o ministro está no mais brando. E isso causou uma confusão muito grande, porque a verdade é que não tem níveis na Lei Magnitsky, não. Vamos tentar entender o que o cara quis dizer aqui. É verdade, como eu expliquei para vocês, que você colocar o nome da pessoa na Lei Magnitsky não é automaticamente a sanção. As sanções são definidas depois pelo OFAC, né, pelo Scott Bessent. E também existe a questão da perseguição judicial. Talvez seja isso que ele se refere aos níveis, né? O nome da pessoa é colocado na lista da Lei Magnitsky, eventualmente a OFAC ela determina as sanções que a pessoa vai sofrer, e se algum banco não obedecer, aí vem a parte da multa e punições a esse banco. Talvez sejam esses 3 níveis que ele está querendo dizer nessa história. Mas vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui, porque assim, níveis em termos de graduações de punição não existe, não. Essa notícia foi sugerida por Mais Apavorado que o Xandão, Jacinto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos ler a coluna do Lauro Jardim aqui, porque causou essa confusão, né? Como assim nível de Lei Magnitsky? Não tem isso. Você procurar aqui, ó, procurar toda a documentação dela, a explicação da Lei Magnitsky, como é que funciona e coisa e tal, não tem nada de nível em lugar nenhum nessa história aqui, né? Mas enfim, tá aqui, ó. O que tá dizendo aqui, ó? Desde que os Estados Unidos aplicaram a Lei Magnitsky em Alexandre de Moraes, há 2 semanas, uma série de dúvidas paira sobre seus efeitos reais no Brasil. Ministros do Supremo, por exemplo, como Gilmar Mendes, repete que no Brasil o que vige são as leis brasileiras, portanto estaria fora de cogitação, por exemplo, um banco fechar a conta corrente de Moraes. Isso é errado, mas vamos continuar aqui. O Banco Central não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas tem acompanhado muito de perto o assunto, inclusive porque é demandado pelos bancos. Ou seja, os bancos aqui no Brasil estão perguntando para o Banco Central, e aí, o que eu faço? Um diretor do BC que preferiu falar no anonimato, então o cara tá falando no anonimato, não quer nem se comprometer com isso, porque ele sabe que vai dar merda, né? E o que ele está falando aqui faz sentido, olha só. A lei americana vige lá e a brasileira aqui. Mas a questão é outra, pois o sistema financeiro global é integrado. Então, o que se tem é que espaços jurídicos e democracia são regidos nacionalmente, mas as relações econômicas são globais. É o problema que eu venho falando para vocês esse tempo todo. Estamos caminhando para um mundo em que o ordenamento jurídico nacional não serve mais para nada. Houve uma época na história da humanidade que a maior parte das relações que você fazia eram com pessoas próximas de você. Então fazia sentido você ter o ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico, para quem não sabe, é tipo todo esse conjunto de leis e juízes e justiça, né? Todo esse ordenamento jurídico de um país que é independente de cada país tem o seu. Isso fazia sentido no passado. Por quê? Porque tipicamente você vai namorar e casar com uma pessoa perto de você, você vai fazer comércio com uma pessoa perto de você, você vai trabalhar para uma pessoa que está perto de você, tudo era muito mais fisicamente contido. Hoje em dia, com a globalização, meio que isso acabou. Hoje em dia você compra coisa da China, você trabalha para o pessoal nos Estados Unidos, um monte de gente está trabalhando remoto, mora aqui no Brasil e trabalha para empresas americanas, empresas europeias. Você compra coisas da China, você tem relacionamentos com pessoas de outros lugares do mundo. Enfim, essa coisa toda ficou muito mais sutil agora. O esquema de ordenamento jurídico monolítico, né, que é único naquela região ali, simplesmente deixou de fazer sentido. Né? Aí você tem 2 saídas para isso daqui. A saída número 1 é o que querem a esquerda, que é um ordenamento jurídico global, ou seja, fazer um grande ordenamento jurídico no mundo inteiro. Eu acho isso impossível, porque, como eu falei para vocês, o barateamento do custo de transação torna essas estruturas hierárquicas muito ineficientes, elas já são absurdamente ineficientes no nível local, imagina no nível global, seria muito mais ineficiente. Então não acho que vai acontecer. A outra saída para isso é o libertarianismo, é a justiça libertária. É você ter tribunais privados que julgam essas causas que estão... Aliás, isso já acontece em muitas empresas de importação e exportação. O pessoal que faz negócios com muita frequência no exterior, já é tudo com empresas de arbitragem, que são tribunais privados de arbitragem. Muito mais simples de resolver a coisa, muito mais tranquilo, funciona muito bem, muito mais justo, muito mais célere que a justiça estatal.
Enfim, então o caminho que eu vejo é esse. O que eu acho que vai acontecer com a justiça é isso. A justiça nacional vai cair cada vez mais em desuso e vai se optar por justiça internacional. Esse caso aqui é um caso clássico. Ou seja, não, beleza, a lei lá nos Estados Unidos é uma, a lei no Brasil é outra. E aí, como é que você faz? Porque no final das contas, o sistema bancário, o sistema financeiro é integrado no mundo inteiro, né? Se hoje já estivesse em vigor a versão mais dura da Lei Magnitsky, porque a que está aí para o ministro não é a mais dura, a escolha que caberia a um banco é o que vale fazer. Aqui já tem uma coisa que ele está falando aqui: a versão mais dura da Lei Magnitsky ou a versão menos dura da Lei Magnitsky. E a verdade é que não tem isso, tá? A Lei Magnitsky é uma só, tá? Mas enfim, ele está dizendo aqui, ó, o que caberia escolher o banco é o que vale mais a pena: manter um ministro do STF como seu cliente ou poder fazer cotação em dólar, operar câmbio e outras operações financeiras. Porque sem essas operações você mata o banco. Então o banco teria que escolher substituir ou manter esse cliente, ou seja, ou manter o Alexandre de Moraes e morrer como um banco, falir como um banco, ou então tirar o Alexandre de Moraes como seu cliente. Esse é o problema. E aí o Gilmar Mendes vai entrar dizendo que é proibido demitir, tirar o Xandão. Essa é a origem do problema. Vai matar os bancos brasileiros tudo, vai acabar com os bancos brasileiros. E essa é uma decisão que afeta todo o sistema financeiro, afeta a estabilidade do sistema financeiro. Aí ele fala aqui a parada que eu comecei o vídeo, né? São 3 níveis da Lei Magnitsky. O ministro está no mais brando. E aí, ou seja, isso aqui levou a muita confusão do pessoal. Ah, então não vai afetar em nada, não vai ter nada, coisa e tal. Não, não, não. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, tá? Olha, procurei toda a documentação de Lei Magnitsky, não tem nada sobre níveis mais brandos e níveis menos brandos. O que tem na Lei Magnitsky, de fato, tá aqui, ó. Essa aqui é a sanção do Alexandre de Moraes, e tem aqui a descrição da Lei Magnitsky, coisa e tal, o ato em si, como é que funciona e coisa e tal. Não tem nada de níveis, né? A questão toda é, quando você é colocado na Lei Magnitsky, em princípio, não muda nada. A partir da sua colocação nessa lista é que começam a ser acrescentadas sanções ao seu nome. O fato de você estar na Lei Magnitsky não implica que todas as sanções previstas na lei vão estar aplicadas a você. Você pode ter uma sanção, pode não ter outra, pode não ter o que lá. Quem define isso é o Scott Bessent lá nos Estados Unidos. Ele agrega sanções aos nomes que estão na Lei Magnitsky, né? Explicando quais são essas sanções. O que pode ser que ele esteja querendo dizer é isso. Que, olha só, ele está na Magnitsky, mas não teve ainda nenhuma sanção indicada. Então ele estaria no primeiro nível, no nível mais brando, que ele só colocou o nome, né? Veja, para a maior parte dos bancos, para a maior parte das pessoas, nesse nível inicial, os bancos já cortam a conta da pessoa. Porque para pensar, por que um banco vai arrumar confusão com essa situação para, sei lá, se o cara sancionado fosse eu, por exemplo, ou fosse você, ou fosse qualquer pessoa normal, né? Não, pô, descarta a pessoa e foda-se, ela que procura conta em outro banco, não quero mexer nisso aí não. Então, para a maior parte das pessoas, basta colocar nesse primeiro nível que os bancos todos já cortam relação, já tiram conta corrente, já encerram a coisa toda, porque né, entendem que a coisa pode ser mais séria. Talvez seja isso que ele queira dizer com o primeiro nível, como primeiro nível nessa situação. Agora, o que acontece? O que pode ser que ele queira dizer? De novo, isso não é nível, tá? Isso não está definido na lei. Mas ele pode estar querendo dizer que o segundo passo nessa história é justamente quando o Scott Bessent divulga a lista de sanções específicas daquela pessoa que está na lista. Ou seja, dizer para os bancos, olha só, esse cara não pode ter conta corrente em banco em lugar nenhum do mundo, o banco que tiver negócio com ele vai ser sancionado, vai ter problema, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode usar cartão de crédito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí seria, eu estou imaginando, o segundo nível, tá? Isso existe. Se você pegar as pessoas que estão na lista da OFAC ali, algumas, está só o nome dela lá, não tem nenhuma sanção ainda associada a ela. Então pode ser que seja esse o segundo nível que ele está falando. Porque, veja, não é nível de severidade, né? Todo mundo está no mesmo nível de severidade. A questão é que já foram explicitadas as sanções que devem ser feitas contra aquela pessoa. E um terceiro nível é justamente o nível de perseguição às pessoas que continuam fazendo negócio com essa pessoa. Eu estou imaginando isso, tá? De novo, na Lei Magnitsky não tem nada sobre níveis, não se fala nada sobre níveis. Mas, de fato, assim, você pode ter sanções específicas para cada pessoa. E no caso, pelo menos nesse momento, no Alexandre de Moraes, tá só o nome dele lá sem nenhuma sanção específica designada para ele. Então pode ser isso. Você pode entender os 3 níveis desse. Talvez tenha sido isso que o cara do Banco Central imaginou.
Primeira coisa está o nome na lista. Isso já é punição? Já é punição. A maior parte dos bancos já corta o negócio com a pessoa só por isso, porque não vai querer arrumar confusão, né? A segundo nível seria quando o Scott Bessent, quanto o secretário de Tesouro americano, define quais são as sanções específicas daquela pessoa. E aí, a partir desse momento, os bancos que desobedecerem podem ser punidos, né? Aí, ou seja, talvez seja isso que foi a conversa do Eduardo Bolsonaro com o Scott Bessent na quarta-feira passada. O que está faltando é dar mais essa apertadinha nesse parafuso aí para ver se o pessoal peida, né? E o terceiro nível seria, bom, beleza, se os bancos não obedeceram, aí você começa a multar esses bancos e eventualmente fazer outras punições contra esses bancos que podem chegar até a cortar totalmente do SWIFT, tá? Eu não creio que vai haver corte total do SWIFT dos bancos brasileiros, mas punições, certamente podem haver punições aos bancos brasileiros, limitações, multas, enfim, um monte de coisa assim pode haver nesse caso, né? Então, de novo, eu estou supondo, porque não existe nível nenhum em Lei Magnitsky, tá? O que existe é isso. E aí, o fato de dizer que ele está no nível zero, no primeiro nível de coisa, não é nível de gravidade da Lei Magnitsky, é nível de pressão dos Estados Unidos para você acionar, para você sancionar a pessoa pela Lei Magnitsky. No primeiro momento, os Estados Unidos só botam o nome na lista, que é para, né? Você não vai querer negócio com esse cara. Tu sabe que o cara é um pilantra, o cara é um violador de direitos humanos, não vou querer negócio com esse cara. Mas, depois disso, você tem outras etapas que vão gradualmente piorando a situação. E eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos também estão querendo ir devagar. Por quê? Porque o objetivo dos Estados Unidos é fazer com que o Alexandre de Moraes ceda na questão do julgamento do Bolsonaro. Até aqui ele não falou nada nesse sentido, então eu acho que já está na hora de fazer uma segunda etapa, um segundo apertão nesse parafuso da Lei Magnitsky aí, né? Provavelmente isso que foi o encontro do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com o Scott Bessent lá na quarta-feira, justamente para preparar isso daí, né? Porque, de novo, se você olhar aqui, ó, não tem negócio de nível, não. Deu uma lida profunda na lei aqui, procurei em inglês, em um monte de assunto. Teve uma pessoa que fez uma pergunta para o Grok no X, e o Grok disse sim, que ela tem 3 níveis, e o nível 1 é restrição de visto, e não sei o que lá. Cara, não tem lógica nenhuma. Gente, Grok não necessariamente sabe das coisas, tá? O Grok muitas vezes ele infere pela própria pergunta que você fez, o que você está querendo dizer, e ele sai alucinando em cima daquilo ali, né? Não tem nada de nível lá. Agora, aqui, o STF já tem plano para reagir às sanções dos Estados Unidos, diz o pessoal aqui, ó. O decano do STF, o Gilmar Mendes, tem liderado conversas sobre a Lei Magnitsky e na Europa já há leis de bloqueio dessas sanções. Então o que eles estão querendo dizer é que não que vai ser, a gente vai dizer que é um uso ideológico de uma norma jurídica, que não sei o que lá, e a Corte não irá reagir preventivamente às sanções, mas bloqueio de ativos de empresas americanas que acatarem a Lei Magnitsky e outras decisões só serão analisadas se a crise escalar. Ou seja, o que eles estão querendo dizer é que se por um acaso realmente chegar nesses níveis de sanções e coisa e tal, o STF vai intervir e vai dizer que proíbe não sei o que lá e coisa e tal, né? O problema todo é que o SWIFT fica lá nos Estados Unidos, né? Os bancos, a necessidade dos bancos brasileiros é acessar o mercado americano. Ele está achando que ele vai botar essas coisas aqui, vai resolver com a lei brasileira isso daqui? Não vai, ele vai quebrar os bancos brasileiros todos, né? E aí tem um outro problema dessa história. Por que eles estão tão preocupados em dizer que não, que a Lei Magnitsky é muito leve, não tem nada não, é tranquilo, não vai acontecer nada. Por que eles estão falando isso? Porque eles estão apavorados com o fato de que os outros ministros não estão querendo mais acompanhar o Alexandre de Moraes. E eles sabem que se agora os outros ministros voltarem atrás, o julgamento do Bolsonaro vai pro saco. Né? O Alexandre de Moraes é só um voto na primeira turma. A gente já tem um voto contra, que é o do Fux. Faltam 3 votos ali. A gente tem que conquistar 2 desses 3. E mesmo que o Flávio Dino, que é muito aguerrido ali, muito petista e coisa e tal, não queira, não veja problema em sacrificar o futuro dele com uma Lei Magnitsky nas costas, talvez a Carmen Lúcia e o Zanin pensem 2 vezes nisso, né? E daí ferrou para eles. A esquerda, que inclui o Jornal o Globo, inclui o Lauro Jardim, inclui o Gilmar Mendes, inclui essa turma da Veja, que tá apavorado com esse troço. Então eles estão querendo muito insistir que não, que a Lei Magnitsky é nada, nível mais baixo, da Lei Magnitsky mudou nada e coisa e tal. Então fica o aviso, tá? O nível da Lei Magnitsky aqui, o nível aqui não é um nível de punições, é um nível de força que os Estados Unidos coloca
nessas punições, né? A punição já está dada, ele não pode ter contato com nenhuma empresa que faça negócio com os Estados Unidos, todo mundo já sabe disso. Se fosse um mané qualquer, já teriam cortado as contas dele tudo aqui no Brasil. Agora, essa situação vai deixar realmente o STF e o sistema bancário brasileiro numa situação extremamente delicada, provavelmente quase igual dos russos, totalmente isolado do mundo livre, sem poder exportar, sem poder fazer negócio. Isso vai ser uma tragédia para o Brasil, tá? Mas talvez seja o ponto importante nesse momento, justamente porque é preciso lembrar para o Dino, para o Zanin e para a Carmen Lúcia, que não é brincadeira esse negócio de lei Magnitsky não, tá? Não vai ficar nessa pizza que tá rolando aí não, tá? Isso é porque foi um primeiro aviso, né? O primeiro aviso para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não vai recuar, vai dobrar a aposta. Ele sempre dobra a aposta, a gente sabe disso. O Alexandre de Moraes vai sempre dobrar a aposta, mesmo que no dia que ele estiver na rua, sem poder alugar uma casa em São Paulo, ele vai dobrando a aposta. Mas o resto do pessoal pode olhar para isso e ver melhor dar uma maneirada nessa história, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui, mas essa história de que a Magnitsky está no nível mais brando com o Xandão, isso não cola não, meu amigo. Calma, que isso aí é só porque começou agora o processo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.